Muito bem, amados, chegamos então ao 36º encontro, tratando do livro de Apocalipse, lembrando que a sétima trombeta já soou. E tudo que estamos vendo agora acontece entre o soar da sétima trombeta e o derramar da primeira taça da ira de Deus. Tudo que estamos vendo agora, e vamos ver agora também, está se passando no céu entre o soar da sétima trombeta e a chegada, então, das taças da ira de Deus. A sétima trombeta traz as taças e, consequentemente, a ira de Deus e a consumação dos séculos. Mas muita coisa está se passando no céu, à vista de João. João está vendo as coisas acontecendo. E ele está tentando descrever para nós, com palavras humanas, tudo aquilo que ele está vendo. Faça uma ideia como deve ter sido difícil para ele traduzir com palavras humanas aquilo que ele nunca viu antes, aquilo que está acontecendo no céu. E ele tem a incumbência de deixar narrado, escrito para nós aquilo que ele está vendo. Vamos lá, pensa comigo um pouquinho. João, certamente, antes de se encontrar com o Senhor Jesus, ele havia participado de encontros nas sinagogas, com certeza, de estudos do Antigo Testamento, com certeza. Ele tinha estudado na sinagoga, ele deve ter tido acesso aos livros do Antigo Testamento. Enfim, João sabia do processo de criação. Como judeu, ele sabia como Deus criou todas as coisas. Como o Senhor criou o universo, como o Senhor criou a natureza, como o Senhor criou o homem, como o Senhor criou a mulher. Ele sabia disso aqui. Certamente ele sabia também da queda de Satanás lá no Éden, tentando a Eva e tentando a Adão, seduzindo aquele casal e eles cometendo o pecado de desobediência. Isso ele sabia. Ele sabia também as consequências desse pecado, tanto para o homem, que a partir de então teria que ganhar o sustento com o suor do seu rosto, da mulher, que ficaria submissa ao marido e teria que dar à luz com dores, de Satanás, que haveria de se arrastar sobre o seu ventre e mais tarde seria pisado pelo Messias e logo depois ser lançado num lago de fogo. Ele sabia disso tudo aqui. João também certamente ouviu sobre todas as profecias messiânicas. Através dos profetas do Antigo Testamento, ele sabia que o Messias viria. E certamente, lendo com mais atenção ao que os profetas estavam revelando, eles poderiam deduzir o local, como, modo, tudo, porque estava tudo relatado no Antigo Testamento. Mas estava ali. E João certamente deve ter tido contato com muitas dessas profecias, conhecia muito dessas profecias. Certamente, mas certamente, ao andar com Jesus, os anos que ele esteve com Jesus, muita coisa ele ouviu de Jesus. Coisas que não cabem nos evangelhos. Ele deve ter aprendido muito com Jesus. Certamente Jesus deve ter informado para ele o processo do seu nascimento, o processo de sua encarnação, como se aconteceu, como se passou a encarnação do Senhor Jesus se fazendo um homem no ventre de Maria, sob o poder do Espírito Santo, nascendo de Maria. O processo todo, como foi, com os anjos avisando, os pastores em Belém, a situação de Maria e José tendo que dar à luz em Belém, porque havia um decreto que todos tinham que se alistar nas suas famílias, eles tiveram que sair lá de Nazaré e vir até Belém. Tudo isso eles estavam sabendo. Tenho certeza que eles sabiam também a situação dos magos, que vieram do Oriente buscando o nascimento do Messias, que esses magos passaram por Herodes, e Herodes, a raposa, queria fazer de tudo para matar o Messias, para não deixar com que ele nascesse, porque Herodes se julgava o rei. E não caberia um outro rei nascendo, o rei rei dos judeus, como os magos falaram. Então Herodes queria sim matar o menino Jesus, logo assim após o nascimento. Mas certamente Jesus falou também do processo como os anjos informaram aos magos para não voltarem a Herodes, para que fosse por outro canto, para não relatasse para Herodes onde estava Jesus. E também o processo de saída para o Egito, para o deserto. Tenho certeza que João ouviu isso de Jesus. Ele deve ter contado para ele tudo isso com seus maiores detalhes. Mas João
foi testemunha ocular dos milagres de Jesus. Ah, meu filho, isso ele foi. Ele presenciou, ele participou dos milagres que Jesus fez, milagres que só o Messias prometido poderia fazer. Homem nenhum no mundo jamais fez o que Jesus fez, os milagres que ele fez, como ele agiu. Então Jesus cumpriu tudo que estava no Antigo Testamento sobre a pessoa do Messias, e João viu isso acontecendo. João também viu Jesus ser preso, viu Jesus ser sentenciado, viu Jesus sendo crucificado, mas também viu Jesus ressuscitado. Uma coisa é você ver, a outra coisa é você ouvir. João ouviu da queda, ouviu da criação, ouviu de tudo isso, mas João viu Jesus agindo. Uma coisa é você ver, outra coisa é você ouvir. Nós humanos temos muito mais tendência a acreditar naquilo que nós vemos do que naquilo que ouvimos. Às vezes aquilo que ouvimos a gente duvida um pouco, não acredita. Mas quando você vê, contra fatos não tem argumento. Você é obrigado a aceitar. O texto de Apocalipse que nós vamos ver agora tem várias interpretações. Você vai achar... Cada teólogo imaginou um modo diferente, a aplicação de um modo diferente desse texto aí. Mas eu gosto de pensar que o que nós vamos ver agora seria um flashback sendo apresentado para João. Deixa eu te explicar melhor. Eu penso assim, que na sua infinita misericórdia, João teve o privilégio de ver aquilo que Deus já tinha permitido acontecer. Deixa eu ser mais claro para você. Eu acho que Deus, naquele momento ali com o João, teve tanta misericórdia dele que fez o seguinte: João, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, que você só tinha ouvido. Tudo aquilo que você tinha ouvido outrora, eu vou mostrar para você agora. Você vai ver. Porque você vai ver para você acreditar. Porque Deus sabe que nós temos muito mais tendência a acreditar no que nós vemos do que nós ouvimos. Então, para confirmar tudo aquilo, João, que você tinha ouvido a respeito do Messias, eu vou te mostrar agora. Tudo que você tinha ouvido a respeito da criação, da queda, das consequências, eu vou te mostrar agora. Eu gosto de pensar assim. Deus permitiu que João visse aquilo que ele só tinha ouvido. Eu vou pensar assim porque assim me dá condição de entender melhor esse texto sem tentar, sei lá, achar explicações, sem tentar inventar alguma coisa para explicar. Eu prefiro ler o texto e tentar, pensando assim, entender o texto. Vamos ao texto? Vamos lá. Quem está com a Bíblia comigo, capítulo 12 de Apocalipse, a partir do verso 3. Está escrito assim: Viu-se também outro sinal no céu. No encontro passado nós falamos daquele sinal, que era da Virgem com as 12 estrelas sobre a cabeça, dando a luz, estando com o sol, lua nos pés. Nós vimos isso no encontro passado, foi um sinal. Agora temos outro sinal no céu. E o sinal é esse. João está olhando para o céu e está vendo esse sinal. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Tenta entender, ele tentando explicar com linguagens humanas aquilo que ele está vendo. O versículo 4 diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. Então, com a cauda está lançando para a terra a terça parte das estrelas do céu. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Interessante que aqui o verbo uma hora está no passado, outra hora está no futuro. Ele coloca que nasceu, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E seu filho foi, aí volta para o passado, arrebatado para Deus até o seu trono. Então nós temos o nascimento, nós temos o arrebatamento do Senhor Jesus em direção a Deus, mas o que vai acontecer no futuro é que ele regerá as nações com cetro de ferro. Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto.
onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1270 dias. Lembra do nascimento de Jesus, quando os magos vieram do Oriente e Herodes ficou sabendo que havia nascido o rei dos judeus e pede para os magos: me mostra onde é que está esse rei que eu quero também adorar. Conversa fiada, ele queria matar, era o dragão que tentando matar a criança. E os magos são orientados através de anjos, visões, a não voltar a Herodes. E Maria e José são orientados a fugir para o deserto, fugir para o Egito. E eles ficaram no Egito até que Herodes morresse. E isso aconteceu cerca de 3 anos e meio, no máximo 4, depois da fuga de Maria, José e Jesus do Egito, para o deserto. Então Herodes vai morrer cerca de 3, 4 anos depois. Aí ela vai voltar. Versículo 7. Olha o que João está vendo e está falando para a gente. Houve peleja no céu. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. E nem mais foi se achado, mas nem mais achou-se lugar, achou-se no céu lugar para eles. Em outras palavras, houve a peleja de Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Miguel e seus anjos vencem a peleja e eles são expulsos. E está escrito aqui que nem mais se achou no céu lugar para eles, o lugar deles. Então eles foram banidos do céu, expulsos do céu. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, aquela que foi seduzir Eva e Adão, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Isso nós sabemos. Isso nós sabemos, porque o Antigo Testamento nos revela isso. Versículo 10. Então ouviu-se voz no céu proclamando. Olha o que João ouve. Agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus. O reino chegou. E a autoridade do seu Cristo, do seu Messias, do seu ungido. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Ele foi expulso da presença do Senhor. Versículo 11. Eles quem? Os que venceram, aqueles que sofriam acusação, eles venceram, versículo 11, por 2 causas. Venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ok, então a primeira forma de vencer as acusações do diabo e seus anjos é pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perfeito. Mas tem mais uma causa aqui. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, para vencer, tem 2 fatores. O primeiro fator, através do sangue do Cordeiro. Ok? E o segundo, pelo testemunho que dão de Jesus Cristo, que até em face à própria morte, não amaram a própria vida, mas amaram a Jesus. Então tem 2 fatores importantíssimos aqui que a gente não pode esquecer. Que para você, meu irmão, para mim, nós sabemos que todo o sacrifício foi feito por Jesus. Cremos nisso, temos certeza disso. Mas há um detalhe também, o seu testemunho é importante, porque senão isso não estaria escrito na Bíblia, que é por causa do sangue de Cordeiro e por causa do testemunho que deram, o testemunho de Jesus, que nós estamos dando enquanto vivos. Aí o versículo 12 fala assim: por isso, festejais, ó céus, e vós que neles habitas. Ou seja, festa no céu. Olha na sequência. Ai da terra e do mar. Enquanto há festa no céu, há um ai para a terra e para o mar. Pois o diabo desceu até vós, até nós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Está escrito aí, festa no céu, porque ele foi expulso de lá. Mas ai de nós, aqui da terra e do mar, porque o diabo veio até nós com grande cólera e a afirmação está aqui, sabendo que lhe resta pouco tempo. Versículo 13. Quando, pois,
o dragão se viu atirado para a terra. Olha o que acontece com Satanás, o diabo e seus anjos quando são atirados para a terra. Ele perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. Aqui parece, a gente pode até imaginar um pouquinho, que está fazendo a transição entre a Maria e a igreja. Dá para pensar nisso, porque na sequência do texto você vai ver as descendências de Maria, ou seja, os descendentes de Cristo, vamos botar assim essa palavra entre aspas, eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, como sendo a igreja de Cristo. Olha o texto. Quando pôs o dragão, se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Que mulher é essa? Aquela que dera a luz ao filho varão, Maria, né? Mas no versículo 14, e foram dadas à mulher duas asas, como da grande águia. O versículo 14 já começa a mudar. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a informação que a gente tem aqui, se a gente olhar o texto como está, é que Maria, nesse momento aqui, foi expulsa, foi protegida pelo Senhor no deserto, de um modo tal que o inimigo não sabia onde ela estava, e ela foi escondida, guardada pelo Senhor lá no deserto. Olha o versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, tentando imaginar com que ele voltasse toda a sua cólera, sua ira, nesse momento, contra a mulher e o seu filho. Mas olha só o versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, até aqui, mostra a raiva do dragão, do diabo, Satanás, pelo nascimento de Jesus, pelo fato de Maria ter dado luz ao Filho de Deus. Aqui mostra toda a ira, toda a cólera dele. Mas olha o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Aqui é aquela transição que eu queria completar a ideia. Agora, o diabo, Satanás e seus anjos, está irado contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Agora, o texto esclarece para a gente quem é o restante da descendência da mulher. O restante são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Opa! Aí agora eu posso imaginar como uma transição para a igreja de Cristo, os descendentes que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o texto fala que o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Ele está irado, muito irado, ele sabe que o tempo dele está curto, está acabando, ele está usando tudo que pode contra os descendentes da mulher, ou aqui a transição para a igreja, contra aqueles que guardam o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. O que João descreveu aqui, eu penso como um retrato fiel dos nossos dias. O nosso inimigo ainda anda ao nosso derredor, rugindo como leão com grande cólera, buscando a quem possa tragar. Mas ele sabe que o tempo dele está chegando ao fim. Falta pouco tempo para as taças da ira do Senhor serem derramadas. A trombeta já soou. Logo as taças virão, as taças da ira do Senhor. Ele ainda está sobre a areia do mar, mas logo, logo estará no fogo que arde eternamente. Esse local onde ele vai estar é certamente o local onde eu não quero estar e eu tenho certeza que você também não. Então, que produzamos frutos que dignifiquem o nome do Senhor, que glorifiquem o nome do Senhor enquanto estamos vivos. Fiquem todos com Deus, até breve, logo voltaremos, continuando esse estudo se Deus assim nos permitir. Até lá.